muitas vezes a gente vai se tornando especialista no tratamento, especialista no medicamento, especialista em tudo isso, e a gente acaba se afastando da pessoa. Porque daí eu passo a enxergar um diagnóstico, eu passo a enxergar uma doença, e eu me afasto. E muitas vezes eu me afasto por medo. Tipo, eu não quero olhar esse sofrimento, eu não dou conta de olhar esse sofrimento. Então eu vou para o modo de fazer coisas, operacionar, fazer e colocar a mão na massa. E eu percebo isso muitas vezes acontece com profissionais de saúde. É bastante frequente, Sim. porque tem tanto, a gente falou um pouco com a Alê sobre isso, a história do protocolo, do que eu tenho que fazer e tudo mais, e a pessoa se distancia da pessoa, ela está tão focada naquele ato mais mecânico e técnico. Qual é o teu segredo para não cair nessa armadilha de ficar só nessa parte técnica e mais de coisas que são fundamentais, são super importantes, mas que te acaba desconectando da pessoa? Sim, eu acho super interessante essa sua colocação. Isso também vai muito de encontro a como é a minha prática, como eu atuo, porque o que você está falando, bem ou mal, isso daí a gente entende também que seja, em parte, um sofrimento do profissional, que ele não consegue abordar aquilo porque aquilo dói nele, não que isso justifique a situação, não é que seja uma justificativa, porque muitas vezes o próprio profissional ele não vai entender que é isso que está acontecendo com ele. E aí eu gosto muito de uma fala do médico, B.J. Miller, que você até conhece, participou do Festival Infinito, em que ele colocou, e eu guardei essa frase para sempre, que sofrimento é a diferença de expectativa e realidade. Então, muitas vezes, o profissional ele mesmo tem uma expectativa para aquele paciente, de que ele vai ser curado, de que ele vai sair dessa internação, de que ele vai recuperar status performance, de que o sódio vai ser regular. Enfim, ele tem diversas expectativas e que a partir do momento que ele percebe que elas não vão sendo mais cumpridas, ele se desconecta, porque ele pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não tem mais significado para mim. E aí eu acho que tem um pouco disso, de que você precisa colocar o significado da sua atuação na pessoa. Essa parte de você oferecer protagonismo, e aí eu acho que entra também um pouco da parte do ego, que é uma coisa que eu discuto muito com meus colegas. Quando eu estou cuidando de uma pessoa, eu tenho que ter o meu ego assim, o mínimo possível. Eu particularmente, só utilizo o meu ego quando é para proteger justamente quem está sob o meu cuidado. Porque, por exemplo, você falou essa parte da técnica e tudo mais, eu estava até lembrando do caso de uma paciente que eu acompanhei, da paciente não, na verdade eu acompanhei o marido dela, que ele tinha um câncer de face, era um curativo muito grande, normalmente câncer de face são assim, e eu comecei a fazer o curativo, ela estava no cenário hospitalar, eu comecei a fazer o curativo, e ela começou a meio que me dar dicas, de falar, não, passa a atadura por aqui que vai ser melhor, vai ser um pouquinho mais fácil para ele se alimentar. E aí eu parei e falei para ela, me mostra como a senhora faz em casa. E aí eu acho que foi um corte tão grande que ela se assustou. Ela falou, não, eu não estou querendo me envolver na sua prática. Eu falei, não, mas não é isso. Eu quero que a senhora me ensine, porque a senhora faz esse curativo há 2 anos, eu estou conhecendo ele agora. Então eu preciso saber, isso daqui é importante para mim. E isso daí é uma coisa que, voltando até o que você falou, por mais que eu esteja numa prática, por exemplo, eu estou numa sala de quimioterapia e eu faço acompanhamento de protocolo, e eu sei qual protocolo tende a responder melhor, qual tende a responder pior. É aquilo que a gente sempre fala na área da saúde. Eu, pelo menos, sempre falo isso. Se eu faço determinada coisa que é esperada, por exemplo, é esperado que o paciente ele vai ficar enjoado, é esperado que ele vá sentir dor. Se é esperado, eu intervenho. Não é por eu esperar alguma coisa que eu deixo acontecer. Então, assim, isso não tem sentido. Eu falar, é normal sentir dor, é normal ficar enjoado, faz parte. Eu estava, inclusive, discutindo sobre isso outro dia com uma colega que está fazendo residência em oncologia. Eu falei para ela, tem muitas coisas que, assim, passam batidas dessa discussão. Do desconforto do paciente, da depressão do paciente, muitas vezes, do familiar, que está fadigado, que está em sofrimento. Você falou sobre isso, por exemplo, também da dificuldade do cuidador. Em situações mais crônicas, isso a gente vê muito. Isso é muito falado, por exemplo, no caso do paciente demenciado. Por quê? O paciente demenciado, eu estou puxando vários cenários aqui onde eu já atuei ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala, por exemplo, no paciente demenciado, a gente entende que é uma doença que ela tem uma curva de piora muito longa. E o que acontece? É aquela velha fábula do sapo na panela quente. O familiar ele vai se adaptando. Então, o paciente teve uma piora, tudo bem, eu contrato um cuidador. Piorou um pouco mais, eu contrato um técnico. Piorou um pouco mais, eu vou acionar um home care. Pô, tá difícil, então agora eu já tenho um fluxo de como é que eu vou internar caso precise. Tá internando a cada 2 meses? Não, tudo bem. Ele vai cada vez se adaptando, ele não percebe que aquela situação ela vai piorando progressivamente.
E muitas vezes ninguém aborda isso com ele. Tanto é que é uma coisa que a gente até fala que muitas vezes isso acaba sendo um prognóstico de piora. Você vai ver determinado paciente, ele já teve, sei lá, em 6 meses ele teve 4, 5 internações. Alguma coisa precisa ser ajustada. Porque às vezes é o cuidado domiciliar que, por exemplo, não está sendo feito correto, e aí entra de novo, vou puxar um pouquinho da sardinha para a enfermagem, entra esse cuidado de orientação sobre quais estão sendo as orientações que estão sendo passadas, se ele está fazendo as medicações corretamente, se está tendo cuidado com o curativo, entendeu? Isso daí precisa ir sendo elaborado. Mas é bastante difícil, é uma coisa que gera muita angústia tanto para o profissional, quanto para o cuidador, quanto muitas vezes para o paciente, porque a gente está falando de um cenário muitas vezes, e isso também passa batido, em que o paciente está lúcido. E aí também é o que eu sempre falo com as pessoas, ninguém sabe tanto da doença quanto o paciente, não adianta. Não adianta. E aí entra um pouco até naquela parte que a gente vê muitas vezes do cuidador fazendo, de às vezes culpabilizar o paciente, ele está com câncer de pulmão, mas porque ele fumou 3 maços por dia. Esse é aquele momento que isso daí já não interessa mais. Já não faz diferença, e acredita em mim, você não precisa lembrar o paciente daquilo, você não precisa lembrar daquele indivíduo daquilo, porque ele pensa naquilo. Ele pensa, poxa, talvez se eu não tivesse feito isso, minha vida teria sido diferente. Você não precisa ficar... aí sim entra um pouco aquela coisa do estigma dos cuidados paliativos, de que a pessoa está à beira da morte, você passa carregando uma bola de ferro, você não precisa ser essa pessoa. A pessoa sabe do que está acontecendo com ela. E aí também entra uma coisa que acaba sendo muito importante quando a gente fala do paciente, do cuidador. Às vezes você ficar calado é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico. Porque muitas vezes é o momento que o paciente ele vai ter uma oportunidade para falar uma coisa para você, que ele vai procurar uma abertura, que ele vai revelar alguma coisa, e aí você precisa tornar isso uma intervenção útil. Mas você precisa dar esse espaço para a pessoa. Porque às vezes ele vai falar, pô, se eu tivesse como fazer tudo de novo, eu não teria fumado. Pô, eu acho que isso daqui está acontecendo por culpa minha e tal, e eu preciso escutar isso. Não de um ponto de vista de culpa, de falar, tá vendo, deu mole e tal. Isso não leva a nada, mas é importante eu dar esse espaço de escuta ao paciente, ao familiar. E principalmente, eu acho esse seu ponto super importante, escutar e validar, né? Porque também a nossa tendência daí é minimizar. Não, imagina, seu João, não precisa... Não, ele tá... Porque também daí eu minimizo o que provavelmente todo mundo está falando. Então, você tem que validar o que ele está trazendo. Né? Realmente, eu entendo isso, eu entendo que esse arrependimento, eu entendo, eu estou aqui com o senhor, o que mais que eu estou pensando sobre isso, etc, etc. Precisa validar isso, porque também se a gente só minimiza, também eu não estou acolhendo a dor, né? Eu estou minimizando aquilo que ele está sentindo, né? Então isso é bastante desafiador.